Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui com vocês, Francisco Araújo, e vamos estar juntos por uma hora compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. Esse programa que é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados, e você é o nosso convidado a nos fazer uma visita, estar junto conosco, para que juntos possamos adorar ao Senhor, meditar na sua palavra, orarmos a Ele. Você é o nosso convidado. Nas quartas-feiras, nossas reuniões acontecem nos lares, reuniões de casa, reuniões familiares para estudo da palavra de Deus, e nos sábados, o nosso endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, também às 19h30, e queremos convidar você para estar conosco nesse sábado. Sem dúvida será uma bênção do Senhor podermos estar na sua presença e podermos meditar na palavra de Deus. Então você é o nosso convidado para neste sábado às 19h30. Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, é a casa do irmão Diê. Nós congregamos ali todos os sábados, nesse horário, 19h30. Se você desejar uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. O telefone 981 13 5880. 981 13 5880. Esse é o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato conosco. Queremos aqui desde já agradecer de coração a você que está ouvindo o nosso programa. Permaneça conosco, ouvindo a palavra de Deus. A nossa gratidão a você que toda segunda-feira tem estado fiel aí ouvindo o nosso programa, em especial a irmã Edith, ao irmão José, sempre com o radinho ali ouvindo, o Mateus, a irmã Antônia também, não perde um só programa, ao Romildo lá na barbearia, que Deus abençoe grandemente, ao irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, que Deus abençoe a sua casa, também a irmã Graça, a Marisete, a irmã Ana, ao irmão Valdênio, ali na oficina, né? Irmão Valdênio na oficina ouvindo o nosso programa, Deus abençoe grandemente. A irmã Adriana, também a irmã Francidalva lá no Sítio Geraldo. Todos vocês do Sítio Geraldo, nosso muito obrigado pela sua audiência. Também Dona Alta lá no São Tomé. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Dona Alta. Foi um prazer termos a sua presença na reunião da quarta-feira. Que Deus abençoe a vida da senhora e da sua família. Então, muita alegria nós podermos contar com a audiência das pessoas, os nossos amados irmãos ali em Campina Grande, sempre ligados, ouvindo, o irmão Cliudênio, a irmã Cessa, o irmão Jair, sempre tem ouvido o nosso programa. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Meus amados, no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar, ao tema que nós iniciamos no programa anterior, que foi sobre o tempo do fim, a vigilância, a nossa vigilância nos tempos do fim, que são tempos que nós já identificamos que estamos vivendo. Então, nós iniciamos esse conteúdo na semana passada. Esse foi o nosso tema da semana passada. Como é um tema bem extenso e nós temos uma prática de verificarmos os vários textos das Escrituras, então não foi possível nós concluirmos esse assunto e nós vamos dar continuidade no programa de hoje. Se você não assistiu, não ouviu o programa da semana passada, eu convido você a visitar o nosso canal lá no YouTube. Se você for novo, não conhece ainda, já se inscreve no nosso canal, o canal Riquezas de Cristo. Pesquisa aí no YouTube, canal Riquezas de Cristo, e toda semana o nosso programa nós colocamos ali, nós gravamos o programa e depois nós colocamos lá no YouTube para que você possa assistir, se você não puder ouvir ao vivo como está acontecendo agora, mas você pode assistir no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Visita lá, tem muito conteúdo, tem muitas outras porções da palavra de Deus para você se alimentar. Também nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC Rádio
Riquezas de Cristo. Então, é um web rádio, você pode pesquisar no seu aplicativo aí, Rádiosnet, e ouvir a nossa programação que fica no ar 24 horas, com mensagens bíblicas, com leitura da palavra de Deus e muitos hinos para enriquecer o seu dia a dia. Então, pesquisa também lá no aplicativo Rádiosnet, é a rádio RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Agora vamos ouvir o nosso apoio cultural e logo em seguida nós iremos vamos iniciar, na verdade, dar continuidade, né? O nosso assunto, o assunto que nós começamos na semana passada. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DA. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837, 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 11 minutos. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo. Quero que você permaneça conosco durante essa 1 hora, onde estaremos compartilhando da maravilhosa palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Esse que é o nosso principal objetivo com o programa A Tua Palavra é a Verdade, é levar a palavra de Deus. Se você tem nos ouvido durante esse tempo que estamos aqui no ar, você deve ter percebido que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo para meditarmos, para examinarmos as Escrituras, para aprendermos da palavra de Deus, porque entendemos que a palavra de Deus ela tem poder para transformar as nossas vidas, né? Então, nós temos esse princípio no nosso programa, que é de que possamos aproveitar ao máximo esse tempo para divulgar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, para que você seja alimentado, para que você seja fortalecido na sua fé. Então, esse é o nosso compromisso. Como eu falei no programa anterior, nós começamos falando a respeito da vigilância no tempo do fim. Nós sabemos que estamos vivendo o fim dos tempos. Até as pessoas que não
que não têm a sua fé nas Escrituras, não conhecem as Escrituras, ou até nem acreditam nela, tem pessoas assim, elas já perceberam, elas já confirmam isso, já dizem que nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? E a palavra de Deus fala muito a respeito disso, e foi isso que nós começamos a falar no programa anterior, citando principalmente o que o Senhor Jesus falou. Então, no programa anterior nós vimos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus advertindo os seus discípulos para que eles estivessem apercebidos, eles estivessem em vigilância. Então, é uma recomendação para nós, do próprio Senhor Jesus, que nós estejamos vigilantes, atentos, apercebidos. E nós vimos também, quando iniciamos esse assunto na semana passada, em Mateus 24, que Jesus compara esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que é o tempo do fim, já é o tempo do fim, ele diz para nós que será semelhante como foi nos dias de Noé. O que Jesus está querendo dizer é que esse tempo do fim, no tempo do fim virá um juízo de Deus, um julgamento de Deus sobre esta geração. Na época de Noé, com o julgamento por meio do dilúvio, ali foi um juízo de Deus, um julgamento de Deus sobre aquela geração, e só escaparam aqueles que deram ouvido à palavra de Deus, que foram, na verdade, Noé e a sua casa, né? Noé, a sua esposa, os seus 2 filhos e as suas noras. Só eles foram salvos da raça humana, porque eles estavam em harmonia com Deus, estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam seguindo a palavra de Deus, as recomendações que Deus deu para eles naquele tempo. Então, eles foram guardados, foram livrados daquele juízo, daquele julgamento que veio sobre aquela geração. E Jesus diz em Mateus 24, e foi o que nós vimos no programa anterior, que no fim dos tempos, nesse fim que nós estamos acreditando que já estamos chegando, será semelhante ao que aconteceu lá nos dias de Noé. Então, isso foi o que nós compartilhamos, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e Lucas, capítulo 21, e capítulo 12, nós vimos no programa passado. Hoje vamos falar ainda a respeito do que Jesus falou, mas vamos a partir do livro de 2 Timóteo, aqui o apóstolo Paulo falando sobre esse tempo. E eu queria chamar a sua atenção para que você fique atento, ao que diz a palavra de Deus aqui e faça uma comparação com aquilo que está sendo dito na palavra do Senhor com os nossos dias. Vê se você consegue identificar nos nossos dias o que está escrito aqui. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Veja só o que aqui diz. 2 Timóteo 3, 1. Se você puder nos acompanhar com a leitura bíblica, seria excelente. Caso você não tenha como acompanhar, verificando, você poderia anotar esses versículos e depois, com o tempo, você pode ir lá e conferir, confirmar a palavra de Deus, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o versículo 1: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, vou ler mais uma vez esse texto, esse versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Você conseguiu ver? Você conseguiu associar o que está sendo dito aqui com os nossos dias? Você vai ver que todas essas características aqui, que foram citadas, nós podemos identificar nos nossos dias. No versículo 3 fala assim: desafeiçoado, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuados é o mesmo que ser presunçoso ou arrogante.
mais amigos, observa aqui, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você conseguiu ver nessa descrição feita aqui pelo apóstolo Paulo que nos últimos dias os homens serão assim. É exatamente o que nós identificamos nas pessoas do nosso tempo. São pessoas egoístas, né? São pessoas caluniadores, são pessoas inimigas do bem e principalmente mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Na verdade, hoje, quando alguém se torna amigo de Deus, ou seja, se converte ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, busca andar pelo que diz a palavra do Senhor, ele na verdade vai gerar muitos inimigos. Aqueles que se diziam seus amigos já o desprezarão, né? Porque a maioria das pessoas são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E quando alguém se torna amigo de Deus, automaticamente as pessoas se tornam seus inimigos. No versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai fazer essa advertência de como serão os homens no tempo do fim. Nos últimos dias, nos últimos tempos, começa no versículo 1 falando isso. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, você consegue identificar essas características citadas aqui na nossa sociedade, nas pessoas de um modo geral? É claro que nós identificamos, não é? Então, isso significa que nós estamos vivendo, sim, o tempo do fim. E essas características apontadas aqui pelo apóstolo Paulo, você vai observar, que já tem um pouco mais de idade, que nos últimos anos isso vem aumentando. As pessoas são cada dia mais egoístas, por exemplo. Aqui também falou de uma coisa que é muito visível nos nossos dias, principalmente para quem é pais, né? Que fala assim, desobediente aos pais. Quem é de uma geração mais antiga vai lembrar que os filhos, antigamente, eles tinham um temor muito grande aos seus pais. Eu lembro que, quando nós éramos criança, eu já estou na casa dos 40, né, hoje, mas na minha infância, quando um pai, uma mãe olhava para um filho, só olhar já era suficiente para ele entender, para que a criança pudesse entender se estava agradando ou não o seu pai. Então, muitas vezes, nem era necessário um pai falar, porque só o olhar já demonstrava a reprovação e o filho entendia. Por que era dessa maneira? Porque havia princípios, havia temor, havia respeito, havia obediência, atitude de obediência para com os pais. Isso nos nossos dias é muito raro. Eu diria que é raríssimo encontrar hoje em dia um filho, uma criança que seja obediente, que tenha esse procedimento. Então isso mostra para nós que o que está dizendo nesse texto aqui é referente exatamente ao tempo em que nós vivemos, aos dias em que nós vivemos. Então nós vivemos sim um tempo do fim. Quando fala tempo do fim, nós queremos fazer essa relação, obviamente, com o que foi falado em Mateus 24. Ou seja, esse tempo do fim aponta para o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre esta geração. Então, nós aguardamos a volta do Senhor, que para aqueles que creram será motivo de alegria, como certamente foi a experiência de Noé. Mas para aqueles que vivem em desobediência a Deus, esse tempo do fim, ou seja, a volta do Senhor, a chegada do juízo de Deus sobre esta geração, sem dúvida nenhuma, será motivo de preocupação. Mas também, como diz no texto lá, muitos vão estar desapercebidos, só vai perceber quando chegar o momento. Quando chegar o juízo de Deus sobre esta geração. Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim:
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, novamente, aqui o apóstolo Pedro está falando que nos últimos dias, então se você vai ler as Escrituras, se você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que existem várias passagens onde o Senhor Jesus, onde os seus apóstolos estão falando, advertindo a respeito dos últimos dias. Então isso é uma advertência. Hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui por meio do programa A Tua Palavra é a Verdade, falando também dos últimos dias. Então, para mim e para você, essa é uma palavra de advertência, nós devemos ficar atentos. Deus está falando para nós, para que nós tenhamos cuidado com relação a esse tempo do fim. Então diz esse versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É interessante esse texto, porque esse texto diz aqui que tem algumas pessoas que estão questionando a respeito da vinda do Senhor. Elas estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quando você vai falar sobre a volta de Jesus, você vai encontrar pessoas dizendo, que conversa é essa? Desde que eu sou criança, que eu vejo falar da volta de Jesus e até agora isso não aconteceu. Aqui estava acontecendo algo semelhante. Pedro está relatando que alguns estão questionando, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde antigamente, que a criação continua do mesmo jeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Muita coisa tem acontecido. Aquelas pessoas no tempo de Noé, elas pensaram da mesma forma que muitos pensam hoje, quando de repente lhe sobreveio repentina destruição. Não é? Versículo 9, ainda desse texto, versículo 9, vai dizer o seguinte, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o que é que o apóstolo Pedro está falando aqui sobre o tempo do fim. Nós, quando fizemos a leitura semana passada de Mateus 24 e Lucas 12, e Lucas 21, nós vimos várias vezes o Senhor fazer essa comparação de como um ladrão, se o pai de família soubesse em que dia viria o ladrão, se prepararia. Não é? Então, se o Senhor faz essa comparação, por quê? Porque nós não sabemos o dia em que o Senhor virá. É por isso que nós devemos estar vigilantes, ou seja, preparados todo dia. Nós devemos ser aqueles que vivemos como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje. Então, aqui nesse versículo 10, ele fala, virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. Quando ele fala assim, virá como um ladrão o dia do Senhor, quer dizer que virá de repente, sem que você espere, sem que você saiba, porque não é assim quando o ladrão chega, ele não avisa. Você não sabe quando é que vai acontecer algo. Então, nós também não sabemos em que dia o Senhor Jesus irá voltar. Quando será o dia do Senhor? Nós não sabemos. É por isso que nós precisamos estar vigilantes, atentos, apercebidos. E o que é isso? Estar apercebido, estar atento, estar vigilante. Na verdade, é estarmos vivendo uma vida que agrada a Deus. Ver uma vida na presença dEle, na palavra dEle, servindo ao Senhor. Isso é sermos vigilantes. É nós não nos envolvermos com as coisas que desagradam a Deus. Isso é ser vigilante. É não nos envolvermos com as coisas do pecado, com as coisas desse mundo, mas estarmos voltados para a palavra do Senhor, para fazermos a sua vontade, para servir a Ele. Então é por isso que ele fala assim, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E ainda nesse texto aqui, ele faz uma descrição do que vai acontecer. As pessoas não sabem disso, não se apercebem disso, mas diz que os céus passarão, o qual
Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Vamos ouvir um hino, e na sequência nós damos continuidade ainda nesse texto, e veremos mais textos falando desse tema. E no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Estamos às 10 horas 31 minutos. Este é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo e no programa de hoje estamos falando a respeito da vigilância no tempo do fim. Nós, cristãos, precisamos ter uma vida vigilante, estarmos apercebidos, estarmos vivendo uma vida que agrada a Deus, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos, anunciando a palavra de Deus, sendo luzeiros nesse mundo de trevas. Essa deve ser a nossa atitude como filhos de Deus. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não entregaram a sua vida ao Senhor, é uma oportunidade maravilhosa, porque esse tempo está chegando, o tempo do fim está chegando. Nós não sabemos quanto tempo falta para que Jesus ele volte e julgue essa terra. E nós não queremos ser encontrados entre aqueles que estão vivendo separados dele, distante dele. Nós não queremos ser encontrados aqueles que estão vivendo em pecado, em engano, em mentira. Mas nós queremos ser desses que estão unidos ao Senhor Jesus, que vivemos em comunhão com Ele, que vivemos na Sua palavra, que vivemos em adoração ao Senhor, fazendo a vontade dEle. É isso que nós desejamos. Então, a advertência para nós que já temos o Senhor, para que permaneçamos nos seus caminhos, fazendo a Sua vontade, tendo um viver que o agrada, mas também é para despertar aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Hoje é o dia. Essa é a hora, não deixe para depois. Se Deus tem tocado o seu coração, se Deus o tem incomodado, se Deus o atraído para Ele, não perca tempo. Nessa manhã entregue a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida e o meu viver. Vem ser o Senhor da minha vida. Vem reinar sobre a minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Faça essa oração nessa manhã. Entregue a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Nós não sabemos quanto tempo falta para que o juízo de Deus, a justiça de Deus se abata sobre essa humanidade caída, sobre essa vida, sobre essa humanidade que vive em desagrado ao Senhor. Volte o seu coração para Deus enquanto é tempo. Indo aqui para o texto que nós estamos lendo, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que nós lemos até o versículo 10 no bloco anterior, que diz: virá entretanto como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Às vezes nós olhamos para as belezas, né? Por exemplo, da arquitetura moderna, cada edificação, uma mais bonita que a outra, né? Muitas coisas criadas pelo homem, tem muitas obras maravilhosas, mas tudo isso vai passar, tudo isso será atingido quando o Senhor Jesus voltar. Por isso nós não devemos criar raízes aqui, nos apegar às coisas daqui, porque tudo vai passar. Só Deus é eterno. E Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Versículo 11. Diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Que coisas? As coisas que Ele falou. As obras dessa terra, né, que serão atingidas, que os céus vão passar, que passará céu e terra. Então ele diz assim no versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser
como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, meu amado, se você já sabe que tudo isso será desfeito, tudo isso será queimado, será destruído, por que se apegar a isso? Por que não viver uma vida, como diz aqui, com um santo procedimento e piedade, viver piamente, viver manifestando o Senhor, fazendo a vontade de Deus? Então, se nós entendemos que tudo isso vai ser desfeito, tudo que nós contemplamos com os nossos olhos, que são resultados da obra do homem, vão ser assim desfeitas, nós devemos sim viver como os que vivem santo procedimento. Aqueles que têm um santo procedimento agradam a Deus, fazem a vontade de Deus, são de Deus, santo procedimento e piedade. Esperando, diz o versículo 12, esperando e apressando-vos para o dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Lembre que naquele juízo de Deus sobre aquela geração nos tempos de Noé, nós sabemos que aquela geração foi julgada por água, com água, dilúvio, água de cima, água debaixo das fontes. Aquela geração foi julgada com água, mas aqui nós vemos que no tempo do fim, esse julgamento não será com água, mas com fogo, diz aqui. Diz o versículo 12, vou ler mais uma vez. Esperando e apressando-vos para o dia do Senhor, para o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porém nós, aleluia, pelo versículo 13, porém eu e você, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, porém nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, aqueles que têm vivem em santo procedimento e piedade, a esperança dele não está aqui nessa terra, nas coisas visíveis, porque elas serão desfeitas. Mas nós aguardamos, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. É tão importante nós sermos instruídos na palavra de Deus, porque essas verdades contidas nas Escrituras, com respeito a todos os assuntos relacionados com a nossa vida, com o nosso futuro, nós vamos conhecer, nós vamos saber, e vamos saber como nos preparar, vamos saber como viver para agradar a Deus. O nosso tema aqui é vigilância no tempo do fim. Nós precisamos estar vigilantes, porque isso que nós vemos com os nossos olhos e que muitas vezes até apreciamos, tudo isso se desfará. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, que nós lemos do versículo 3 ao versículo 13. Por isso que nós devemos estar apercebidos disso. Vamos ler agora Paulo falando aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Se você puder nos acompanhar, abra sua Bíblia aí. Caso não possa, anote esses textos para que você confira na palavra de Deus. Então diz o versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Você vê que todos esses textos, há essa menção, né? Aquele dia como ladrão, ou seja, como um dia que vai chegar de surpresa. Um dia que você não está esperando. Aquele dia que você não aguarda, que você não sabe, o Senhor voltará. Mas ele diz aqui, ó, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então aqui tem uma palavra muito interessante do apóstolo Paulo. Está falando que nós não estamos nas trevas. Então o perigo é para quem está nas trevas, porque esse dia será um dia de terror. Mas se nós estamos na luz, mesmo sem nós sabermos qual é o dia, mas quando esse dia chegar, não será surpresa para nós.
Nós já estamos aguardando. Nós não sabemos o dia, mas já estamos vivendo uma vida que aguarda, que espera a volta do Senhor. É maravilhoso vivermos na presença de Deus com esse entendimento. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não quer que ninguém sofra com o seu juízo, com a sua ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para que eu e você não pereça, para que nós não sejamos atingidos pelo juízo de Deus, mas recebamos a sua salvação e vivamos eternamente com Ele na glória. Versículo 10. Que morreu por nós, falando de Jesus, né? Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse dormir aqui já é diferente. É o dormir, ou seja, quer que a gente esteja vivo, quer a gente tenha partido para o Senhor, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E no versículo 17, ele diz assim, texto muito conhecido, né? Orai sem cessar. Orar sem cessar está apercebido. É estar tendo uma vida de comunhão com o Senhor. Mas você pode perguntar, como é que eu vou orar sem cessar? Eu não tenho tempo para orar sem cessar. Quando a palavra de Deus fala de orar sem cessar, não quer dizer que você vai estar parado, especificamente ali de joelho orando, não. Esse orar sem cessar é porque mesmo depois que você sai daquele momento de oração, o seu espírito, a sua mente continua orando, continua intercedendo, continua meditando no Senhor, porque orar é ter comunhão com Deus. Então, mesmo quando você não está naquele momento específico ali de oração, mas a sua mente continua em comunhão com Deus, o seu espírito continua, contatando o Senhor, meditando, pensando nas coisas de Deus. Isso aqui o que significa orar sem cessar. Vamos ler também aqui um texto no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver o que aqui diz agora o apóstolo João sobre a volta do Senhor. O apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse. Então diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque te não vigiares, virei como ladrão. Olha, que essa menção novamente, ou seja, que vai vir no momento em que você não sabe. Esse é o significado do que diz assim, virei como ladrão, ou seja, virei no momento em que você não espera, que você não sabe. Virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, se nós não nos arrependermos, se nós vivermos uma vida indiferentes ao Senhor, fora da sua presença, andando em desobediência, nesse dia o Senhor virá contra nós. Ai daquele de quem o Senhor é contra ele. Naquela passagem lá de Romanos, tem aquela pergunta, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meu amado, nós estamos tranquilos, porque ninguém é igual a Deus. Mas o problema é se Deus é contra nós. Nesse texto aqui, ele diz isso.
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Se nós não vivermos uma vida de santidade diante de Deus, andando segundo os seus caminhos, quando o Senhor voltar, Ele virá contra nós. Por isso nós precisamos viver, precisamos, ainda como fala aqui, nos arrepender de muitas coisas, para que o Senhor não seja contrário a nós, mas nós estejamos em total união com Ele. Vamos ver agora também o livro de Apocalipse, capítulo 16 agora. Apocalipse 16, o versículo 15. Apocalipse 16, 15, que diz assim: Eis que venho como vem o ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não seja a sua vergonha exposta. Olha só o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro de figuras, né? Então, muitas das coisas que está escrito não é literal. Quando ele fala aqui as suas vestes, não está falando da nossa vestimenta física, irmãos, mas está falando do nosso procedimento, do nosso viver, dos nossos atos de justiça. Um procedimento correto, um procedimento santo, significa que as nossas vestes estão limpas, estão puras. Aí ele diz isso: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. O que está querendo dizer é que se nós vivermos uma vida separado do Senhor, uma vida em pecado, nós estamos nu diante de Deus, espiritualmente falando. E nós estamos numa situação de vergonha, de imoralidade espiritual e até literal também, né? Pode ser. Então, que o Senhor quer que nós estejamos vestidos com a sua justiça, que nós tenhamos um viver de santidade e de pureza, para que quando o Senhor voltar, nós não nos envergonhemos. É isso que está sendo falado aqui. A vida que eu vivo, a vida que eu tenho vivido e a vida que você, meu amigo, que está me ouvindo nessa manhã, tem vivido, é uma vida que glorifica a Deus ou é uma vida do qual você se envergonha? O que você faz é uma coisa que pode ser feita para que todas as pessoas vejam, e as pessoas, ao vê-la, elas aprovam, elas acham bonito, serve de exemplo para outras pessoas. Ou o viver é um viver que você tem que esconder esse viver. Você tem que fazer em oculto. Se aquilo que nós fazemos em oculto porque as pessoas não podem ver, isso já é sinal de que nós estamos vivendo em vergonha e que isso desagrada ao Senhor. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade de nós nos arrependermos de viver uma vida praticando coisas que não agradam o Senhor. Nos arrependermos de viver uma vida de colocar Deus de lado, de colocar Deus em segundo plano, de priorizar a nós mesmos, as nossas coisas, de dar lugar à nossa carne, de fazermos algo que é vergonhoso, que é pecaminoso, que gera dano, que não edifica. Nós precisamos sim de arrependimento, enquanto há tempo. Esse é o tempo. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nem daqui a 1 hora eu sei. Nós não sabemos, nós não temos o controle sobre a nossa vida. Então nós precisamos sim nos arrepender enquanto há tempo. Esse é o tempo. Se Deus está falando para você nessa manhã, não perca tempo. Volta o seu coração para o Senhor. Jesus pode voltar a qualquer momento. E você não pode ser encontrado da maneira como você está. Volte o seu coração para Deus nessa manhã. Peça misericórdia ao Senhor. Se você está distante dos caminhos do Senhor, é momento de você se voltar agora. Se você não conhece verdadeiramente a Deus, ore nessa manhã: Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu quero ter uma experiência contigo.
Eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero estar cheio de alegria quando o Senhor voltar e não estar envergonhado como se o Senhor voltasse hoje eu poderia estar. Esse é o momento de nós nos voltarmos para Deus. O que você está esperando? Meus amados, realmente a palavra do Senhor é maravilhosa. Como nós precisamos estar apercebidos. Para concluirmos, vamos ler ainda Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 14. Mateus 25, 14. Pois será como um homem, isso aqui é falando sobre a parábola dos talentos. Ele fala assim, pois será como um homem... Lê o versículo 13 antes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltando o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. O que eu quero chamar a atenção para você que já creu no Senhor Jesus é que nós vamos prestar contas com o Senhor. Quando Ele voltar, cada um de nós vamos prestar contas diante dEle. Muitas pessoas pensam que isso não acontecerá, mas vai acontecer. Todos nós iremos comparecer diante de um tribunal para prestar contas diante de Deus. Versículo 20. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. E assim aconteceu com o que ganhara 2, e o que ganhara 1 tinha enterrado o seu talento. Versículo 23. Vamos ler o versículo 26. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente para aquele que tinha enterrado o seu talento. Sabias que sei foi onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Versículo 30, só para nós concluirmos aqui, não vai dar tempo de nós vermos todo o contexto, diz assim, e o servo inútil lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós precisamos, meus amados, ser aqueles que somos diligentes diante de Deus, para que não sobrevenha a cada um de nós o juízo de Deus sobre a nossa vida. Precisamos estar apercebidos, termos uma vida vigilante, para que quando o Senhor voltar nós sejamos aprovados e não reprovados. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria novamente de lembrar você das nossas reuniões quartas e sábados, 19h30. Quartas e sábados, 19h30, aos sábados, a reunião é na Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na casa do irmão Dier. Todo sábado, 19h30. Na quarta-feira, essas reuniões são nos lares. Se você desejar, pode ser na sua casa. São reuniões familiares, onde nós nos reunimos ali para estudarmos a palavra de Deus juntos. Se você desejar, entre em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. 981 13 5880 é o telefone para você entrar em contato conosco via WhatsApp. Mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência e todos vocês estão ouvindo o nosso programa pela internet ou diretamente pelo rádio. A nossa gratidão pela sua audiência. Queremos convidar você para na próxima segunda-feira, às 10 horas, estar conosco. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais um programa. Pai, no nome de Jesus, te damos graças
Nós te louvamos e nós te agradecemos pelo teu maravilhoso amor, pela maravilhosa obra que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós. O Senhor nos ama tanto que nos enviou o seu Filho para que nós possamos viver eternamente contigo, porque é só por meio de Jesus que o homem recebe completa salvação. Obrigado pela tua palavra que vem nos alertar, vem nos falar de sermos vigilantes, de estarmos apercebidos, de termos uma vida de santidade que agrada o Senhor, porque certamente o teu juízo virá sobre esta geração. E nós queremos ser aqueles que fomos encontrados fiéis, fazendo a tua vontade. Abençoa nessa manhã cada um dos nossos ouvintes. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz. Até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.